Sejam bem-vindos a mais um IELCast, do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson, temporada número 4, embarcando na temporada número 5, hein? É verdade, tá chegando a hora, hein? 2005 ou 2025, tá chegando aí. Esse é o penúltimo episódio dessa temporada 2024, um episódio muito importante, esclarecedor. Nas últimas 2 décadas, no Piauí se vivia uma piada que vivia muito forte no Ceará, no Maranhão. Você vai entender o que é essa piada daqui a pouquinho e a gente vai esclarecer sobre isso. Mas, de antemão, eu quero dizer que você está muito elegante. Heron, Tá mais veste magro. o homem atual. Tá mais magro, cara. Perdi alguns quilinhos aí, né? Aonde? Você veste Heron. Heron, veste o homem atual, você encontra Heron, Piauí, Maranhão e Tocantins, exclusividade Noroeste. Obrigado, doutor Rondinelli, por acreditar nesses novos projetos nossos aqui. Lembrando que os que a gente estreia dia 13 de janeiro, às 13 horas, lembrando que não tem nada a ver com o PT. É verdade, não tem... É só o horário mesmo, é 13, apenas. do dia 13. É a segunda-feira de 2025. É só por isso, deixar claro. A gente estreia um novo programa que deve ser lançado amanhã, meio-dia, o manifesto do nome do programa. É verdade, daqui a pouquinho, né? Vamos falar Daqui a no pouquinho. decorrer. Hoje a gente... Curiosidade. Né? Tá lindo o programa, você vai amar. Eu tenho certeza que vocês vão amar a formatação, o jeito jovem, né? Que eu sou muita meninada nova. É verdade. E eu quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, é muito importante. Faz isso pela gente, agradecer aos nossos patrocinadores que aparecem aqui atrás, que ajudam a bancar este programa. É verdade. Vamos que vamos. Bora? Agora. Você tirou a sua habilitação com quantos anos? A minha habilitação, acho que 25 anos. Já estava Mas velho. tu não dirigia desde os 18 não, né? Olha... Não, Dirigir sim, né, pô? Prescreveu. Prescreveu. Eu tirei... eu tirei por volta dos 20, 21. Por que a gente está falando em habilitação? Hoje, aqui no estado do Piauí, a Polícia Civil, através do SOI, que é o departamento que tem feito um trabalho gigantesco no nosso estado, eles deflagraram a Operação Cribelo. Você sabe o que é Cribelo? Cribelo. Todo mundo está nessa curiosidade. Cribelo é nada mais, nada menos, quando você tem uma teia, é um material que é feito para criar a teia da aranha, né? Onde você vai assegurando ou guardando as suas vítimas, vamos dizer assim. É verdade. O Homem-Aranha que o diga. Deveria se chamar Aranha Cribelo, né? Algum deles. Cara, e eles fizeram essa operação hoje dando cumprimento a 25 mandados de busca e apreensão, 17 mandatos de prisão, além de aplicações de medidas como suspensão de atividades econômicas. Pasmem. Eu vou falar sobre isso nesse episódio, então não saia daí. Sobre autoescolas com relevância midiática e de entrega aqui na nossa capital. A gente vai entender mais sobre isso. Mas eu queria uma salva de palmas a partir de agora para o delegado Felipe Bonavides e Rony Silveira. Sejam bem-vindos, delegados. Obrigado. Primeira vez no IELCast, né, delegado? Primeira vez. IELCast, sim. IELCast, aqui sim. na estação... Aqui na estação não, já conheço. Não, mas aqui... Tudo bom, delegado Rony? Tudo bem? Tudo bem. Delegado Benavides, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Cansado, né? Hoje foi... Começou bem cedo e ainda não tem hora para terminar. Né? Hoje não, né? Delegado Rony, seja bem-vindo. Vocês não são naturais do Piauí, né? Não, eu sou do estado do Rio de Janeiro. Mas o teu carioca já puxou mais para um pouquinho paulista, acho que você frequentou outras coisas. Não pro paulista, na verdade eu sou do norte fluminense, então eu sou uma mistura de mineiro com capixaba. Porque minha cidade eu nasci a 70 quilômetros do Espírito Santo, 70 quilômetros de Minas Gerais. Então, aí misturou Minas Gerais com o Espírito Santo. Mas tem um puxadinho carioca? Bem pouco. Mais Minas e Espírito Santo. Delegado Benavides, não. Puxa muito pelo trecho. Eu sou paraibano, né? Acho que o sotaque também... Dá pra lotar. Que nem o piauiense, não tem como, né? Não tem como. Delegado Bonavides, perdão. Delegado, eu acho que é uma operação muito importante. Primeiro que eu estava comentando agora no início do nosso bate-papo, que o Piauí tinha uma piada há uns 20 anos atrás, como vocês não vivem muito a cultura, eu digo, dessa geração das últimas 2 décadas do Piauí, delegados, que falava que se quisesse comprar carteira de habilitação, vinha para o Piauí. Era um negócio tão doido, tem memes disso na internet, o cearense usando isso, o maranhense usando isso. E eu acho que a gente começa esse bate-papo tentando entender, delegado, como é que vocês receberam essa informação, né? Da onde surgiu literalmente a ponta da teia dessa história toda e para onde isso correu. Bom, essas informações que deram início à operação
elas começaram ali no começo do ano, né, em fevereiro, final de fevereiro, e foi por provocação do próprio Detran, que estava verificando inconsistências no processo do teste final, que é a etapa de habilitação prática, né, da CNH, e que estava havendo indícios de fraude, né, possibilitando a ocorrência de crimes de corrupção e que, né, obviamente, cabe à polícia apurar. E aí, a partir dessa provocação, que nós passamos a investigar todos os fatos relacionados a essa prova prática lá do Detran. Só para entender, se houve a provocação à polícia, é sinal que o Detran se preocupou em acabar com uma cultura antiga e uma prática antiga de crimes, correto? Exatamente, né? E isso já foi possibilitado, inclusive, porque desde o ano passado, né, contratou-se uma empresa que prestaria serviços, né, de auditoria e telemetria para que os dados fossem mais bem registrados, né, que o processo fosse mais transparente e que aí, nesse caso, também acabou revelando essas inconsistências que viraram, né, a investigação por crime de corrupção. Delegado Rony, como é que, a partir desse momento, né, o conjunto de segurança pública recebe essa informação? Porque posso estar enganado pela minha ignorância, mas é uma operação muito minuciosa, assim, ela é muito Sim. detalhista. Como é que é o bojo da construção dessa teia para pegar esses caras? Até a pergunta é muito interessante, porque realmente foi uma investigação muito complexa e muito técnica por parte dos agentes que trabalharam conosco ali. Porque a gente recebeu a informação de que havia uma suspeita de irregularidades na última etapa. Tá, mas Ponto, e aí? E aí? Como que é? Como que funciona? Como que operacionaliza isso? Como que isso se dá? Então, o passo que nós tomamos foi ver... Calma aí. Em outubro, novembro, foi implantado o sistema de telemetria. O boato, esse que você disse que é até meme, né? Que é tirar uma habilitação... Compra lá no Piauí. No Piauí. Então, isso daí era uma coisa de conhecimento popular, né? Então, calma aí. Notificaram a gente de um fato que é popularmente conhecido, é histórico. Vamos chamar assim. Então, implantar a telemetria, vamos fazer o seguinte, vamos analisar os exames. Mas são quantos exames? São 200 por dia. Caraca. Né? É uma quantidade enorme por dia. Vamos criar filtros. Então, a gente trabalhou na criação de filtros e começamos a... Qual o primeiro filtro? Pois é, o que acontece? A gente trabalhou em cima de exames candidatos que a telemetria, o registro deles, tinha acusado alguma inconsistência. Por exemplo, há um georreferenciamento no tablet utilizado pelo examinador do Detran. Então, estranhamente, em alguns casos, o examinador ligava o tablet quando já acabava a prova. Ou seja, não pegava o georreferenciamento da prova. Se o carro morreu, se o carro não morreu, se o cara fez a conversão para a direita ou para a esquerda adequadamente. É tipo buscar do telefone da gente, cara deixa desativado. É isso, mais ou menos isso, né? Então a gente estabeleceu, não, vamos trabalhar, olhar aqui os casos em que o cara demorou a ligar o tablet. Beleza. Aí disso daí nos abriu oportunidade para ver, calma aí, vamos ver aqui algumas faltas não registradas. Aí, a partir desse filtro, a gente chegou a alguns candidatos potencialmente, vamos chamar de estranhos para começar. Acho que estranho é uma boa palavra. É bem isso mesmo. Por exemplo, esses primeiros filtros que foram aplicados, delegado Bonavides, então eles revelaram quem poderia ser o fiel... Já a gente vai falar sobre o Chico 10, mas quem seria o fiel da balança nesse aspecto de propina e falta. Mas como é que era? E é mais uma situação, né, que evidencia como a tecnologia tem ajudado, né, a tornar os processos, né, públicos, nesse caso, mais transparentes e mais auditáveis. Né? Somente a partir dessa implementação de tecnologia, que é um compromisso, inclusive, do governo do Estado, né, em incrementar o acesso e a digitalização dos serviços, né, eles não só permitem a eficiência, como também a transparência. Então, a partir de dados coletados de maneira digital, foi possível a gente fiscalizar e verificar essas inconsistências. Uma dúvida que eu tenho, delegado, por exemplo, quando esse player aparece, né? Quando ele é notado, de fato, essa primeira investigação, ela é basicamente através dos vídeos ou você já tem agentes em campo
Também é uma fase, né? Pode. É uma fase seguinte, vamos chegar lá. Mas, então, primeiro, a parte digital. Isso. Quando a gente identificou ali os potenciais, que inicialmente a gente poderia chamar de estranhos, tem comportamentos estranhos aqui. O camarada não ligou o tablet. Houve faltas não registradas. Né? Então, como assim, faltas? Faltas, porque tem a normatização de trânsito que disciplina até quantas faltas e que tipo de faltas o indivíduo pode praticar na própria prática da CNH. Então, o indivíduo praticou ali 2, 3 faltas gravíssimas e essas faltas não foram computadas pelo examinador. Isso aqui está no mínimo estranho. Né? Aí, quando a gente percebeu que realmente havia um cenário esquisito ali, veio a parte dos agentes de campo. Né? A gente selecionou... Aí vocês colocaram a galera lá. Exatamente. Não vai me dizer que vocês colocaram alguém para ir tirar a CNH. Não chegamos a tanto. Não precisou de infiltração de agente nesse nível, né? Mas a boa e velha campana policial, a observação da atividade, né? E aí entra, por exemplo, você já tinha adiantado, né? O tal do Chico 10, que é aquela parte da negociata que acontecia num bar em frente ao Detran. Pois vamos lá. Delegado, quem é o Chico 10 nessa teia da operação do Detran Piauí? O Chico 10, a gente está chamando ele de operador do esquema, né? Porque ele fazia ponte entre os instrutores de autoescola que cooptavam os alunos e os examinadores do Detran, os servidores públicos que eram responsáveis por fazer o exame da prova do candidato, né, Rony? Exatamente. E o Chico 10 foi descoberto a partir da observação dos nossos agentes. Porque quando você inicia uma investigação, que os agentes vão para campo, que você começa a trabalhar dados e análise e ver comportamentos, as informações também começam a chegar. Isso aí é uma coisa fantástica da investigação. As informações começam a chegar para você. Chegar como? Por exemplo, o exame começa às 7h30, mas aí a gente descobre que às 6 da manhã, os examinadores já estavam sentados em um bar. Aí a gente, que bar que abre às 6 da manhã? Isso já é uma estranheza. Na frente do Detran. Na frente do Detran, um bar em frente ao Detran que abre às 6 da manhã e com frequentadores, né? Então isso já causou uma estranheza. Aí nossos agentes passaram Isso é inédito. Nossos agentes começaram a frequentar esse local, desde as 5 da manhã já ficavam ali, ver quem eram os primeiros a chegar. E notamos, né, aquele fluxo ali, a presença de que às 6 da manhã, sendo que um funcionário, né, incrível, o funcionário entra às 7h30, começa o trabalho dele, mas ele está às 6 da manhã no portão esperando o local abrir, é um negócio incrível. Então, não existe isso. É um funcionário, em princípio, você trata esse funcionário como exemplar. Não, é repartição pública. Ainda mais no serviço público, né? Não, que seja ruim, o cara chega 1h30 antes, aí isso foi motivo de estranheza. Estranho então, novamente. Quem são essas pessoas? Aí começamos a perceber que havia servidores públicos do Detran que chegavam sempre às 6 da manhã e se reuniam com a mesma pessoa. Que era o Chico 10. Exato. Então, o Chico 10 brifava o Detran, funcionários do Detran, e brifava a galera de autoescola. Era a ponte, né, entre essas pessoas. Isso foi referido, né, por pessoas, por investigadores. O Chico 10 tem quantos anos? Rapaz, agora... Acima de quê? Não, acima dos 40. Tá beirando seus 50 anos. Sabe por quê, Kilson? Vamos lá. Se a gente está falando de uma coisa que quando foi a denúncia... A investigação começou em janeiro, fevereiro. 24. Isso. Isso é cultural de 20 anos, pô. Isso não é de agora, né? Obviamente. Não iniciou hoje, né? Não iniciou hoje. Uma coisa que me chama muita atenção. Vocês, pelo levantamento que vocês fizeram, isso era uma coisa muito mais rotineira que se imaginava e com a aplicação da segurança oferecida pelo Estado, isso diminuiu, arrefeceu, ou depois eles, isso não vai dar em nada, vamos acreditar que vai rodar do jeito que estava? No início eles pensaram que não ia dar em nada, né, mano? Porque eles seguiam fazendo, mesmo sabendo que estavam sendo filmados, né? A diretora do Detran, a Luana, ela falou pra gente mais cedo que dizia, olha, tá tudo sendo filmado, tá tudo sendo gravado, tá tudo sendo feito georreferenciamento, né? Mas o pessoal não levou muito a sério isso, não, né? E assim, em alguns vídeos a gente tem condutas bem mais explícitas, assim. Eu cheguei a ver um vídeo, acho que não sei se a gente tem aí, que o cara deixa o dinheiro na porta do lado da câmera. Na verdade, a gente não dá para afirmar que exatamente é dinheiro. Mas eu tô supondo, eu. Ali é no mínimo, uma troca de informação escusa. No mínimo, uma troca de informação escusa. Porque o camarada, ambos agem de maneira tão dissimulada que ali... Descarada, né?
É um paradoxo, mas dá pra você chamar de dissimulado e descarado ao mesmo tempo. Isso. Na mesma frase, você consegue usar a mesma expressão. As expressões paradoxas. Que eles agem de uma maneira tão dissimulada que ali, no mínimo, ou ele está entregando dinheiro ou está entregando informação sobre algum aluno para ser privilegiado. Antes de entrar nos pormenores, Kilson, de entender como funciona, eu acho que a pergunta obviamente são criminosos. Ponto. Correto, delegado? Indiscutivelmente. Ponto. É a primeira vez que vocês dois fazem uma operação contra criminosos que nunca tiveram passagens pela polícia? Com esse volume de pessoas, sim. Com esse volume, com esse quantitativo de... Os caras nunca tiveram uma passagem. Com esse quantitativo de gente, sim. Porque às vezes tem questão de tráfico e tal, que o cara nunca caiu. Mas é 1, 2 traficantes. A gente tem a experiência, né, na SOIDO com a questão da interditados, né? Que também tem um perfil ali de muita gente que era empresário que também não tinha essa sensibilidade para violência, não tinha esse histórico criminal, né? Alguns, né? Alguns, não todos, né? Então... Mas sabe por que eu chamei a atenção? Eu tive informação de bastidores... Mas é um perfil inédito, né? É inédito. Inclusive pela questão etária, né? Pois os caras têm a média, se você puxar as 17 prisões e os mandados de busca e apreensão, a maioria da galera tem acima de 60 anos. Não, acima de 50. 50 tem anos. alguns acima de 60. Mas, alguns acima de 60. Mas 50 a mais... Se a gente for colocar uma média, dá pra gente fazer uma média em 55 anos. Acho que dá certo. Uma das examinadoras, né, que eu interroguei, ela está no Detran desde 1982. Então, eu não era nem nascido. 25 anos, pô. Não, que 25 anos? 42 82, anos. eu tenho 43. É 42, 43. né? Ela é de 82. É porque eu tenho 81, é 43, verdade. 42 anos ela estava fazendo no isso. setor. 42 Ela disse anos que no passou setor. por outros setores, né? Tá ali. Imagina! Então tem uma vasta experiência, então. Mas eu tenho uma curiosidade, antes de a gente novamente falar por menos, como é que foi a reação dessa turma na hora que vocês chegaram e colocaram... Alguns abriram a porta, outros não. Mas como é que é a reação de alguém de 55 mais, que não tem uma passagem pela polícia, mas que era criminosa, mostrada pelas investigações? O que acontece? Muitos... Vocês podem falar dos alvos de vocês. O meu alvo, a minha leitura de expressão do camarada, a minha leitura de expressão dele é que ele sabia que em algum momento a polícia bateria na porta dele. É a minha leitura da expressão dele. Mas por quê? Então ele não reagiu? Não. Ele não reagiu emocionalmente? Muita frieza, e só perguntou o que foi, o que tá havendo, por que vocês estão aqui, né? Então, a minha leitura comportamental, a leitura de expressão dele é de que ele sabia que em algum momento ele seria surpreendido Delegado pela Rony, polícia. e a família? Eles moravam, ele e a mulher só? Ele, a esposa e 2 filhos pequenos. E todos? Também a esposa muito tranquila, muito fria, né? E só, uma vez ou outra, perguntava o que estava acontecendo. Vez ou outra. Padrão da casa? Médio. Condizia com o que ganhava? Não. A maioria? A grande maioria. A maioria não. A grande O maioria. teu alvo, delegado? Porque aquela coisa, né? Não eram pessoas ricas, aquela coisa de opulência. Mas considerando o salário médio, a renda média declarada, né? Porque houve quebra de sigilo fiscal. Então a gente sabia a renda oficial Era o quê, a dessas média? pessoas. 4 ou 5 mil? 4, 5 mil. 4, né? 5 mil reais. Os antigos chegavam aí a 5.500 reais. Então, assim, havia residências, né, e veículos que eram não- demonstravam que era uma pessoa que teria que ganhar um pouco mais para poder ter aquele padrão. O seu alvo mesmo é um alvo que tinha um salário aproximado de 5 mil reais, mas ela tinha um carro que hoje, o carro dela era 2020, o ano 2023, se for comprar esse carro hoje no mercado, ele custa mais de 220 mil reais. Para os dois, essa pergunta. Eu estou falando no hipotético, para não... né? O funcionário do Detran que foi preso nessa operação e aquelas outras pessoas que declaravam de salários até 5 mil reais, para viver o que eles viviam, ou vivem, né? Eles precisariam faturar o que mensalmente? Né, pelo Rapaz. menos uns 15, né? Não dá pra gente falar objetivamente, sem muitas conjecturas. O afastamento do sigilo bancário de um dos alvos, por exemplo, que entrava no rol dos isentos de declaração de imposto de renda. Ele era isento. Era isento. Um dos alvos era isento do imposto de renda, porém ela tinha uma movimentação identificada pela Receita como movimentação bancária creditícia, não é movimentação bancária total, movimentação bancária creditícia quase 300 mil reais por ano.
Ela depositava em conta. Entrava na conta dela. Girava pela conta dela. Isso que a Receita identificou que girava pela conta dela. Fora aquilo que entrou em espécie e saiu em espécie, né? Não circulou nos dados bancários Ou dela. então que circulou por outros meios, né? Por outros titulares. Exatamente. Como um dos alvos hoje tinha 13 mil reais em dinheiro em casa. O outro recebia na conta da mulher. Então, eles envolviam muitos personagens para conseguir, ou pelo menos receber aquele dinheiro, ou tracionar aquele dinheiro. Isso. Bom, delegado, o que chama a atenção aí pelo que eu observei hoje, pela manhã, foi a quantidade de mulheres. Nessa operação, surpreende os senhores pela quantidade de mulheres e com uma certa idade até envolvidas nesse tipo de crime? Muito boa. Parece que é acreditar um pouco na impunidade, né? Ou não vai dar em nada. Não é comum. Não é comum. É uma situação realmente um pouco inédita pra gente, né? Só dos examinadores do Detran, de 6, um apenas era homem, né? Os outros 5 examinadores presos eram mulheres. Exatamente. E tudo acima de 50 anos. Todas acima de 50 anos. Mais uma vez eu insisto, na abordagem da prisão, pelo que vocês escutaram dos colegas, né? Eles achavam que isso ia acontecer? No meu caso, né, não tinha ainda falado, a gente ingressou e também houve assim, uma demonstração de tranquilidade que a gente também não está acostumado. Porque, como eu disse, a gente já teve, né, situações de cumprimento de mandados, né, me lembro numa operação que a gente fez ano passado, da SOI também, de pessoas que davam golpes em aplicativos de comida. Né, eles deram um tombo em alguns restaurantes Acho que aqui eu da lembro capital. do iFood, né? Do iFood. Então, a gente entrou nos casos de padrão alto também e as pessoas, assim, muito desesperadas e aquela coisa ali de não entender, né? Porque achavam que aquilo ali era coisa pequena e que não ia dar em nada. Mas o de hoje não, né? Eram pessoas mais idosas, né? Que nunca tiveram contato com esse tipo de situação, mas que também estavam, pelo menos também no meu caso, estranhamente calmas, né? Eu falei do que se tratava também, ela não redarguiu, não fez muitas perguntas, né? Tava meio que resignada com... Em choque eu acho que não era. Que não era, delegado. Não chega tanto, não. Não dava, né? Já entendi o jogo. Não era expressão de choque, não. Tava resignada. Vocês conhecem, mesmo. né? Na hora que Sim. identifica como fica com o susto em casa. Muitas mulheres, como que você falou, realmente chama muita atenção. Né? Inclusive, a gente teve que mobilizar, não foi, Rony? Muitas policiais femininas. Né? Exatamente. Foi uma operação que demandou uma logística diferente nossa. Que até ontem a gente ainda estava correndo atrás de policiais femininos para compor as equipes. Né? Sério? Pela quantidade de mulheres. Porque assim, não é obrigatório, mas há uma recomendação e até uma questão lógica, né? Que você vai cumprir mandado de uma mulher, leve pelo menos uma mulher. Uma abordagem, às vezes, uma busca pessoal. Então, desses 25 mandados de busca e apreensão, 17 mandados de prisão, se a gente colocar num percentual, quantos em mulheres? No mínimo aí, vamos botar 60%. Acho que dá pra gente colocar aí 50%. Vamos colocar meia. Aqui não é uma pergunta para os delegados nessa operação, mas eu sei que vocês são muito estudiosos sobre tudo que vocês fazem, sobre literatura. Foge muito à regra, né? Sim. Na minha perspectiva, foge muito ao padrão. Foge. Eu não sei se é o tipo de crime, né? Porque é autoescola. Não sei, realmente é uma coisa que tem que ser estudada. E eu acredito que se tem aqui, tem viés para o Brasil inteiro, os modus operantes, né? Em crimes de colarinho branco, não é, Rony? A gente enxerga o papel de mulheres um papel mais secundário, né? É uma mulher que tem as coisas colocadas em seu nome, é companheira do criminoso, mas não atua ali tão diretamente na atividade criminosa. Ela funciona mais como uma laranja de patrimônio, exatamente. Né? Que bota no nome da mãe, que bota no nome da irmã. A definição dele foi muito boa. Os casos, eu acho que a grande maioria dos casos que eu já peguei nesse tempo aí, trabalhando na polícia, com investigação, com inquéritos, as mulheres, elas tinham um papel secundário na atividade criminosa. Tinha um papel secundário. Tráfico de drogas, às vezes elas eram as chamadas mulas, faziam o transporte da droga, não eram as traficantes em si, às vezes cediam as contas. As mulheres que mais são hoje presas por tráfico internacional, aliás, as pessoas que mais são presas por tráfico internacional são mulheres, né? Que não levantam suspeitas. Exatamente. Né? Essa não, nossos alvos de hoje estavam na ponta. Eram as executoras. Cara, e que triste, né? Porque... eu não sei se é porque acha que não vai dar em nada ou se é a cultura de dizer assim, é normal. Tu acha que pode passar isso na normalidade na cabeça da pessoa? Mas o que você falou foi certo mesmo, é cultura, né?
e cabe a gente acabar com essa cultura. Né? Não, tem que acabar. Pô, mas era só R$100, eu podia dizer, né? Mas os efeitos, eles são muito rápidos, né? Mais do que a gente imagina, né? Se a gente considerar de 1 ano e meio, quase 2 anos para cá, né? Com projetos celulares, por exemplo, a gente já tem uma outra mudança, a gente tem uma outra cultura no Piauí sobre compra de aparelhos, sobre comportamento, né? estabelecimentos que se deve evitar, práticas que se deve evitar, lugares, pessoas. Aliás, eu vi um comentário hoje na internet, em um dos posts, Will, que falava assim, a segurança pública do Bio da danada. Acabaram com o Tigrinho, acabaram com as rifas, acabaram com a galera do Rolezinho, agora com a galera do Detran, desse negócio. Quem vai ser o próximo? Pois é. Vai pra onde, né? Mas eu acho que tudo isso remete a uma coisa, digital. Exatamente. Isso. Né? Exatamente. Porque é muito mais rastreável. Eu queria, antes de entrar pros pormenores mais uma vez, que são os valores e tal, antes, pela experiência de vocês, antes a escuta telefônica era um negócio extraordinário. E que hora para garimpar era. Hoje a apreensão de um celular é bem isso. Exatamente. Derruba casa, derruba muita gente. A apreensão no celular hoje é uma ferramenta fantástica. Ao mesmo tempo que a tecnologia também se renova a todo tempo e a gente tem que estar sempre se reciclando para se adaptar a novas tecnologias, a novas formas de simular, né, a atividade criminosa, né, que os criminosos utilizam, né? Então, uma coisa que ficou batida, eles trocam por outra e aí cabe a gente se readaptar a isso. Tem uma máxima que eu escuto isso em mesa de bar, escuto em mesa de colegas, assim, amigos, eles falam assim, olha, pelo menos dizem por aí que quando você compra um iPhone do ano, você é inviolável. Eu pergunto pelo tamanho de nível de investimento que a polícia do Piauí faz. Hoje, um iPhone apreendido, por exemplo, numa operação da SOI, ele é inviolável? Não é inviolável. Não é. A gente já pode passar esse recado. Não é. Sobre tecnologia, né? Tudo é questão de... Por conta dos investimentos? Sim, né? Há um compromisso muito claro, evidente, né, do governo do estado na digitalização, né? Foi algo que começou desde o início do mandato do governador Rafael Fonteles, e que não está relacionado somente à segurança pública, né? A gente vê ali a carteira de identidade digital, né? A digitalização nas escolas, né? O aplicativo de saúde do governo que foi lançado também, né? Para facilitar ali, marcar consulta. Saiu uma pesquisa hoje, o governo do Piauí ficou à frente, anos-luz, à frente do governo digital de São Paulo. Sim. Então passa também pela essa quebra. O GovPay Cidadão, né? Que também você consegue acessar várias coisas assim da sua cidadania no aplicativo. Então, a questão digital, ela traz eficiência e traz transparência. Então não é inviolável. Não. Nada. Isso a gente pode já afirmar hoje com propriedade, não é? Segurança. Eita, que o som de olho, vamos lá. Nós estamos diante de uma teia, não é isso? Sim. Nessa teia nós temos um candidato ansioso, muitas vezes já se preparando para um concurso público, e a carteira de habilitação é, de fato, uma ferramenta muito importante. Esse candidato que pagou 400, 500, 600, 700, enfim, ele queria obter a carteira. Ele pode ser chamado em algum momento, caso os senhores consigam identificar lá na frente a investigação? Sim. A gente parte do princípio de que a carteira dele tem um vício. Tem um vício na carteira dele, né? Ele foi adquirido de maneira fraudulenta. Então a gente parte desse princípio. Então, se tem um vício, o vício, em regra, ele anula o resultado. Tipo, se vocês encontrarem no WhatsApp do cara que ele negociou... A gente tem vários alunos nessa condição, vários candidatos. Na nossa investigação, há vários candidatos que adquiriram a CNH, né, nessa condição. Então, a gente parte desse princípio do vício. O vício anula o resultado. Então, isso aí vai ser tratado em diálogo com o Detran, né? A questão também, talvez até a nível judicial. Então, como a investigação hoje, ela saiu da sua fase sigilosa. Ela não encerrou hoje. Ela apenas saiu da fase sigilosa. Mas ela continua. Exatamente, ela continua. E assim, eu entendo que a investigação ela nunca acaba. Ela é encaminhada para o judiciário em alguns momentos. Ou então ela cria outras teias, né? Isso, ela vai se ramificando, né? Exatamente, né? A busca e apreensão, inclusive, cada passo da investigação, ela revela alguma coisa. Então, assim, a
auditoria e os vídeos revelavam uma coisa, o trabalho de campo da campana revelava outra. Essa fase de hoje, em que você vai na casa das pessoas, você encontra anotações, como foi encontrada hoje. Vocês encontraram? E anotações importantíssimas. Um dos alvos, inclusive, quando a equipe entrou, ela estava tentando dispensar na privada documentos relacionados a processo de candidatos a CNH, dispensando na privada. Aí tá dando descarga privada, entupiu. E não rolou de dar descarga. Então ela ficou com a merda pra ela mesma. Pois é. E aí dessas anotações, que obviamente a gente ainda não conseguiu analisar, mas... Mas são poucas ou muitas? Vai ter informações. São uma quantidade expressiva, quantidade importante. Então vai ter nomes ali que a gente não conhece ainda. Quem é esse fulano aqui? Cara, então, as pessoas também a pergunta do que isso foi extraordinária. Apelidos. A pergunta do que isso foi extraordinária. Então quer dizer que a galera que acha que tá com a habilitaçãozinha no bolso, que tá safo, tá tudo ok... Não. É óbvio que para a lei existem limites, né? Que são limites prescricionais, no caso, decadenciais. Não, mas 2 anos atrás, 1 ano? Eu não descansaria. Eu não ficaria tranquilo, não. Se fosse eu, não ficava tranquilo, não. Vamos ouvir um áudio de uma dessas... Vamos ouvir o áudio de uma dessas... É examinadoras, Denis? É uma instrutora. A instrutora, é uma instrutora. Me explica um pouco o contexto do áudio antes de eu colocar. Então, o trabalho de campo, ele é um trabalho fantástico, realizado pela investigação. O trabalho de campo ele é fantástico. É do trabalho de campo que vem os grandes resultados. Porque uma coisa é você olhar dados frios, uma extração de dados, isso é bonito, é técnico, é tecnológico, é bonito. Mas o trabalho de campo é o que tem o ictu oculi, que é quando a gente vê o que está acontecendo. Então o trabalho de campo permite a gente identificar personagens. Né? E foi nesse trabalho que nós chegamos a uma instrutora, foi a primeira pessoa que nós descobrimos, uma instrutora de uma autoescola, bem expressiva na cidade, e que ela teria feito a proposta ao candidato de aprovação, notou o candidato de segurança. Com a farda da autoescola. Sim, exatamente. E a partir disso daí, a gente conseguiu chegar aos dados de troca de mensagem, aparelho de telefonia celular, essa coisa toda, os meios... Busca e apreensão. Os meios próprios de investigação, e chegamos a esse áudio que vocês vão reproduzir aí. Vamos ouvir o áudio aí. Vamos lá. Aí, Rian, deixa eu te falar mais uma coisa. Amanhã, o examinador ele não vai poder falar nada contigo sobre o assunto. O que é que vai acontecer, né? Eu vou passar o dinheiro para eles, certo? Aí eles vão facilitar. Mas assim, tu vai ter que fazer tudo bonitinho. Procure, pelo menos não estancar o carro, né? Não estancar o carro. Aí ele vai ficar falando pra ti, acerta, dobra a direita. Só que ele vai ficar falando baixo. Tu fica prestando atenção, porque ele não pode falar alto, por conta que o carro é cheio de câmera, né? Certo? E outra coisa, no carro tem um tablet. O tablet é coligado ao carro. Se você estancar, eles não vão poder fazer muita coisa por ti, entendeu? Porque o gerenciamento procure pelo menos não exatamente estancar o carro, tá certo? Aí o restante ele vai dizer isso, alinha, faz isso, seta, mas eles falam baixinho, tu fica ligado. Aí, mas só que tu também fica ligado tu mesmo, pra fazer mesmo direitinho, certo? Aí assim, caso você não passe, que Deus me livre que tu vai passar, caso você não passe, aí o que é que acontece? Eles vão me devolver o dinheiro e eu te devolvo o dinheiro. Ainda tem a garantia de devolução. É o cashback. Deram um nome para isso que eu fui descobrir hoje. Entendeu? Ele devolve a metade do dinheiro, entendeu? Não, ainda perde a metade. Então, dessa forma. Viu? Já tô te falando logo como é que é. Mas você não vai poder falar nada desse assunto, porque não pode. Porque não, eu só mandei um áudio. Uma confusão muito grande. Eu só mandei um áudio explicando como é que você ia fazer. Então, pode cortar o áudio aí. Cara, o cara me chama a atenção de verdade, né, é a cara de pau de uma pessoa fazer isso e acreditar que isso nunca vai dar em nada, pô. Exatamente. É um processo legal, cultural, punição. Né? Isso. Assim, se você interpreta, é claro que tem um pouco de subjetividade, mas se você pega para interpretar a fala dessa mulher, dessa instrutora, isso transmite para qualquer um a mensagem que eu faço isso há muito tempo. Óbvio. Transmite para qualquer um. Com certeza. A segurança, né? É como que... É vender hambúrguer todo dia, porra, porta de casa. A pessoa tem uma barraquinha, ela diz assim, um hambúrguer assim, tá automático. Exatamente. Por isso que é importante, né, quebrar ciclos criminosos consolidados, né,
que às vezes as pessoas não acham muito importante, né? E aí, mais uma vez, eu retorno a um exemplo da questão do celular, né? Muito foi criticado, vocês vão atrás de celular roubado, coisa velha besta, não sei o quê, cheio de criminosos aí para combater e tudo mais. Mas a partir de um certo tempo, a gente mostrou como era importante, né? E como fazia diferença na vida do cidadão. Uma puta de uma moeda de troca no crime, né? E isso, né? Compra Várias droga. outras coisas, né? Hoje, a maior parte das fraudes são cometidas no meio digital. Né? E o instrumento para fazer isso é o aparelho celular. O senhor tem carteira ainda, delegado? Sim. Tem ainda? Eu uso só o tenho... celular. Não, porque... eu tenho. Eu tenho a carteira digital. Mas eu não uso, eu uso meu celular. Então, assim, eu costumo... Mudou muito, né? Então, hoje eu só costumo sair com o meu celular, Antes a gente levava a chave do e a carro. Eu tenho aqui arma, também, né? mas tem aqui no bolso. Tem no bolso. Tem os dois. Não, eu não uso mais carteira, assim, eu não carrego carteira comigo nos lugares. Só o celular, a arma e o... Vamos para os pormenores, Certo. né, de valores, né? Acho que é interessante falar sobre isso. Acredito eu que quem se propõe a fazer um crime como este, né, deve estar ganhando muita grana. Não, o raciocínio seria esse. Não, se eu vou meter a oportunidade de perder meu emprego no Detran, se eu vou perder a oportunidade de ter minha licença como autoescola, tem que ser por uma coisa astronômica, porque não vale. De fato, quanto eles pagavam por cada uma... E só lembrando, eles não compravam a CNH no Detran. Eles compravam o acesso de passe livre quando o cara... Você não precisa nem fazer direito, eu vou te aprovar. É mais ou menos isso, né, delegado? Exatamente. O pagamento ele correspondia a aquisição da CNH, ela passa por várias etapas, né? Um teste psicológico, um teste de conhecimento de normas de trânsito, tem as etapas. E a última, ela deságua, o processo CNH deságua na prova prática. E é ali, nessa parte, que se concentrou a nossa investigação. Que funcionava o grande esquema. Exatamente. Então, os cooptadores, sejam instrutores de autoescola, sejam os que atuavam ali, vamos chamar de despachante, para ter uma terminologia mais acessível para qualquer um, Chico 10, por exemplo, despachante, eles cooptavam e o combinado ali era o pagamento de R$400. Quanto? R$400, que o aluno pagava R$400. É de achar graça que o cara tá arriscando a vida dele por R$400. Só que assim, se você olhar... A liberdade. Por aluno, né? Por aluno. É R$400 que ainda vai se decompor. Como era o esquema de divisão? Porque se vocês olharem, nós temos 3 personagens. Nós temos o cooptador e temos 2 examinadores dentro do carro, porque a prova prática é realizada por 2 examinadores. Ah, não Então, é mais o só cooptador, o despachante, no caso o Chico 10, e os 2 examinadores. Exatamente. 4 pessoas envolvidas. Não, 3. 3. Um despachante ou, às vezes, um instrutor que tinha contato direto com os examinadores. Então, em regra, nós tínhamos no cenário 3 personagens. Então, 400 para 3, em média. Isso. Aí, o cooptador ficava com 200. O Chico 10. Os 2 examinadores do Detran, o do banco que a gente chama de banco da frente e banco de trás, cada um pegava 100. Aí o cara arriscava o emprego, a reputação, a moral, A liberdade. por R$100. Só que aí a gente vê, não, mas não são R$100. Agora vamos escalonar esse negócio. Exatamente. São R$100 dentro de um volume aí que o indivíduo realizava mensalmente 200 a 300 exames práticos. Então, se você for puxar aí de possíveis atos de corrupção, né, foi o que a gente estava conversando hoje. A conta, tirando aspectos de moral, aspectos de índole, de princípios, afastando isso, olhando só pelos números, a conta vale para o candidato. Porque o candidato ele pensava assim, eu vou pagar R$2.000 por uma habilitação, se eu perder eu pago mais 200 pelo reteste, com chance de perder de novo, tem que pagar mais 250, eu pago logo 2.400 e tem uma chance de 90% de ser aprovado. Porque é muito comum, né? A gente ter pessoas que reprovaram várias vezes. Gente que reprovou 3, 4, 5 vezes, já estava cansado de tanto... Ó, pela minha ignorância mesmo, delegado, eu não sabia que tinha teste, reteste. Não sabia. Há muito tempo eu fiz, tem mais de 20 anos que eu tenho habilidade. Mais de 20 e poucos anos que eu tenho habilidade. Tese, você pode testar quantas vezes você Desde que quiser. você pague Desde que R$250 para cada vez. Isso é uma indústria, para esse aspecto, uma coisa... Pois é. É uma mina, né? É uma mina. E aí, eu mesmo, né, conversando com várias outras pessoas, né, falando, eu tenho uma filha que tá na 5ª vez já, coitada, mas tá tentando e tudo mais. Então, assim, não é incomum ter pessoas que reprovam tantas vezes. E aí, como o delegado Rony falou, né, se você reprovou 4, 5 vezes, você já gastou R$1.000 só de reteste. Mais Então, de vou R$1.000. pagar 400 aqui e vou me livrar logo.
Então, assim, tirando aspectos morais, aspectos legais, de princípios, tirando isso, olhando só pelos números, vale a pena a conta. Uma pergunta e um questionamento. Por exemplo, o senhor falou que são 3 estágios: cooptador, né, o examinador e o... O cooptador é o instrutor de autoescola, geralmente. Pois é, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Esses estágios que ficam esses R$400. Mas, assim, o que me espanta, e a pergunta é, existe, na verdade, autoescolas de relevância que tenham funcionários envolvidos nesse esquema, e se o papel da autoescola nesse exato momento é limar esse tipo de gente, ou eles meio que... Eu sabia que acontecia e... Nós identificamos 3 funcionários de uma autoescola de relevância. Uma autoescola assim, grande. Vamos chamar de autoescola, empresarialmente falando, expressiva na cidade. Então, identificamos 3 funcionários de uma mesma autoescola. Acredito eu, não conheço as normas internas, mas acredito eu que isso, no mínimo, esse comportamento, no mínimo, fira os princípios da empresa. No mínimo. Né? Então, e no mínimo também, evidentemente, constituem, né, segundo o direito trabalhista, uma hipótese de demissão por justa causa, né? Mas isso aí, obviamente, cabe ainda agora ao cabe, empregador. Obviamente, acho que num curto espaço de tempo, que eu sou de a manifestação de demissão. Sim. É o mínimo, né? Sim. É o mínimo, Sim. é o mínimo. Quais os... Eu vou fazer minha pergunta, depois o que faz mais uma, mas quais os próximos passos, na opinião dos delegados, em termos de legalidade, né, de toda essa situação? O que é que melhora agora para o cidadão piauiense depois de uma operação como essa? Bom, eu vou falar algumas coisas, o Rony fala outras, né? Eu vou ressaltar aqui mais uma vez a questão da tecnologia, né? Com a operação de hoje, ficou absolutamente consolidada a confiabilidade do processo de prova prática no Detran, porque demonstrou-se que, né, os meios de auditoria, eles funcionam e eles vão encontrar as inconsistências e vão encontrar, né, as más condutas. E, obviamente, como a gente demonstrou hoje, as más condutas serão tratadas pelo rigor da lei. Serão punidas, né? Isso. Exatamente. E é bom, né, que isso tenha acontecido, digo, no aspecto de repressão e reprimir esse tipo de prática. Eles usavam todos os modos operantes de marcas na mão, até outras coisas, né? Sim. Identificação de cor de roupa, vá com a camisa de tal cor. Como era que eles faziam? Assim, o cooptador, ele orientava, por exemplo, o instrutor de autoescola, o caso apurado nosso, o instrutor de autoescola, ele orientou que o candidato fosse, ele disse para o examinador, olha, o candidato vai vestir uma camisa de tal cor. Então, ele vai ser visto lá com a camisa de tal cor. Né? Esse indivíduo aí mesmo, ele tem uma marca, né, na mão esquerda e estrategicamente na mão esquerda. Por quê? Se o examinador está sentado dentro do carro à direita dele, a mão que o examinador vai ver melhor, ou ele faz uma marca na lateral da mão direita ou na altura do polegar da mão esquerda. Então a gente parte do princípio que estrategicamente a altura do polegar da mão esquerda vai ser sempre visível para ele. Então ele já via, na hora que ele pegava no volante. Pegou no volante, já via aqui. E a câmera conseguia identificar? Sim. Conseguiu. Consegui identificar. Eu acho que o erro de quem comete esse tipo de crime é se achar mais inteligente do que todo mundo. Exatamente. O erro do malandro é achar que só a mãe dele faz filho esperto, né? Como é, delegado? O erro do malandro é achar que só a mãe dele faz filho esperto, né? Essa é boa, vai, Gilson. Camarão que dorme, a onda A onda leva. Mas, delegados, o que dizer do principal personagem dessa teia, o Chico 10, qual o padrão de vida? Há quem diga que ele é empresário do ramo de balneário. E qual o padrão de vida do Chico 10? Não dá para dizer que é um indivíduo rico, tá? Mas para um indivíduo que não trabalha formalmente, ele não trabalha formalmente. Ele não tem uma profissão declarada. Tem CNPJ? Não, ele não tem nada. Não, ele não tem uma profissão declarada, ele não trabalha formalmente, ele não é um cara que faz um bico, não. Ele é um cara que passa o dia inteiro sentado na porta de um bar. É isso que ele faz da vida dele. Então, para um cara que não trabalha, que não tem uma profissão, que não exerce atividade, seja formal ou informal, nenhuma, o cara tem um padrão de vida alto. O cara é dono de um balneário,
O cara tem o carro próprio dele, tinha moto ali. Então, o cara que tem um padrão de vida absolutamente incompatível com quem não faz nada. Ele está preso? Sim. Sim, com certeza. Ele e a esposa também. Também envolver. A esposa tinha participação efetiva? O que acontece? A esposa dele, a gente está ainda analisando o quão profundo era o envolvimento da esposa dele. O fato é que a esposa dele estava presente ali todos os dias. Via o que acontecia. E o dinheiro, parte do dinheiro circulou pela conta dela. Isso é fato. Não tem fato. Contra dados, não argumentos. Exatamente. Contra fatos, não argumentos. Tem uma máxima no Brasil que se diz assim: prender não vai dar em nada, daqui 5 dias está solto. A minha percepção é inversa. É que em 5 dias a polícia pode trair tudo aquilo que precisar e necessitar, principalmente nos tempos de hoje. É a mesma ótica? Exatamente. Exatamente, né? Isso não tem nada a ver com impunidade, né? A gente vive no Estado de Direito, em que as pessoas, né, vão ser submetidas a um julgamento, a uma ação penal, o Ministério Público vai oferecer denúncia e após a sentença condenatória do juiz, caso haja, elas vão ser levadas ao cárcere, né? Dependendo de cada caso. Nessa de hoje, houve delação? Alguns houve interrogatórios, e eu tomei, por exemplo. Vamos mudar a terminologia de delação premiada ou não. Mas eles abriram o jogo de como funcionava todo o esquema? Sim, alguns abriram, né? Até repassaram, né, novos personagens. Então, isso aí... Mas tipo, vocês perguntaram de quem estava nesse... Vocês contaram alguma resposta diferente? A gente foi bem objetivo. Perguntamos nomes, valores, datas, como funcionava, tudo de maneira muito... E alguns interrogatórios foram assim. E serviu demais? Demais. E vai servir muito ainda. Vem um próximo passo grande. Serviu hoje e vai servir posteriormente. Eu fiz as contas aqui, coincidentemente, foram 10 meses de investigação. A próxima fase também serão 10 meses? Eu acho que é bem mais rápido. Vamos de repente a gente já marca um podcast aqui um tempo de novo. Olha! Delegados, muito obrigado. Primeiro, eu imagino o cansaço que vocês estejam, né? Já a operação não foi cedinho, absoluta... Assim, foi muito cedinho, né? Isso cansa sobre interrogatório, acho que tenham feito muitos. Mas agradecer pela confiança de ter vindo bater esse papo com a gente no Neocast. Espero recebê-los mais vezes. Com certeza. Com certeza, é um prazer estar aqui. O delegado fala mansa assim, eu fico morrendo já de... Né, Wilson Jones? Esses são os bons. Aqui com vocês, uma salva de palmas. Delegado Bonavides, delegado Rony Silveira, obrigado. Valeu. Sejam Esse bem-vindos. episódio sai nessa quinta-feira, às 20 horas, deve estar saindo daqui a pouquinho. Lembrando, dia 13... Aí, o novo programa... Não vai falar o nome, pô. Bota o asterisco aí para cortar lá que ele errou. Bom, e convidar vocês para o lançamento do programa dia 5 de janeiro, se estiverem por aqui, por gentileza. Ótimo. Nossos convidados. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Que venham mais operações e repartições públicas. Eu só tenho que terminar esse podcast falando uma coisa de uma vivência que eu acho que precisa muito no Detran, entre outros órgãos do governo, só que na iniciativa privada. Eu fui atendido na Vivo domingo retrasado, e vale dizer sobre isso. Na hora que você vai ser atendido na loja da Vivo, você coloca o CPF. Sim. E na hora que você coloca o CPF, a IA, inteligência artificial, manda para a gerente que aquele cliente está ali. Ela vem, fala e tal. E ela diz, você vai atendido por essas 2 pessoas, vai ser atendido por essas 2 pessoas e tal. Eu fui atendido. Eu coloquei o pé fora da loja, a IA mandou uma mensagem. Como é que foi o atendimento do fulano de tal? Como é que foi o fulano do fulano? Foi bom? Foi regular? Você imagina isso no instrutor, você imagina isso na ponta. Espero eu que essa experiência do privado... E como o governador tem uma proposta muito forte do digital, eu acho que isso chega. Com certeza, é o caminho, Sim. né? É uma coisa que bate prioridade, né? Inclusive, o governo aqui foi o primeiro que instituiu uma secretaria... Para isso, para IA. Né? Eu acho que vai então, acontecer em breve, se Deus assim... Um caminho inevitável. Imagina você ir numa delegacia e ser atendido cheio de traumas, ser atendido por alguém, ser atendido muito mal e você puder avaliar, o delegado vai ter ideia da gestão dele. Exatamente. Né? O cara que está na ponta. Acho que é muito interessante sobre isso. Exatamente. Wilson, obrigado. Estamos juntos, né? Você vai montar uma autoescola, não? Agora não. Não, mais para frente, não, né? mais pra frente. Jones Autoescola. Isso aí é o Cast do Piauí. Para o mundo! Até a próxima.